segue. Aqui quem fala é Andrei Junqueira, eu sou Channel Business Manager para o Brasil da Milestone Systems e agradeço primeiramente ao convite, nessa série Profissionais, para falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho do que a gente tem para a estratégia de mercado e contar um pouco de mim, É a primeira vez que eu comento um pouco de mim, eu acho que é legal até para vocês conhecerem como que é o profissional Andrei e como que a gente tem tocado aqui as operações da Milestone no Brasil é muito em conformidade com os valores que a gente traz. Então eu acho isso muito legal e traz um pouquinho dessa nossa vontade, E a primeira pergunta que o Luiz nos faz é aquela pergunta aqui que eu gostaria de ser quando crescer, Então, quando você é pequeno, você tem um mundo à sua frente, Hoje eu vejo, porque eu estou com um filho pequeno, a gente vê que o mundo é livre, A gente pode fazer tudo o que quiser, depois que a gente vai se enquadrando. Mas o sonho começa ali. Eu pensei bastante na figura que me trouxe a esse mundo e remeteu muito ao meu avô, Meu avô, ele era um cara que, por pouca instrução que ele tinha, ele era barbeiro, ele conseguia se atentar às coisas mais detalhistas e construir coisas, Então, ele tinha uma paixão enorme por relógios, então ele arrumava os relógios, fazia tudo, e eu cresci vendo isso, E desde o princípio eu queria ser um cientista, então quando eu olhava ele mexendo naquele relógio, para mim era um mundo de engrenagens, um mundo de complexidade, e esse mundo ele foi me mostrando pouco a pouco. Isso remeteu muito ao que eu sou hoje, porque me trouxe primeiro os valores, Então meu avô sempre foi uma pessoa muito honrada, mesmo no trabalho mais humilde dele como barbeiro, a paixão dele, pela parte de relógios, pela parte de engrenagem, relógios automáticos, relógios a bateria, tudo isso me remeteu na simplicidade dele, mas ele levava aquilo muito a sério. Então aquilo era para ele muito a sério, aquilo tinha que ter um funcionamento perfeito. Isso eu levei para a minha vida, Naquele momento que ele trouxe aquilo, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, procurar entender os mecanismos, porque ele me ensinou isso. E eu falei, eu quero descobrir o mundo, Ser um cientista. E quando a gente volta para a nossa realidade profissional, cresce, etc., foi isso, eu queria desbramar o mundo e fazer com que a tecnologia conectasse as pessoas, como ela me conectou ao meu avô, à minha história. Então, estar hoje aqui representa todo esse caminho. Só para vocês terem ideia, quando eu comecei, está completando 21 anos agora de profissional, eu comecei instalando câmeras. Então, eu me pego no exemplo que eu estava no aeroporto e nós tínhamos que subir num poste de iluminação na parte de pista. E assim, no começo eu fiz lá toda, engenheiro, na época, fiz toda o design do produto e fiz as especificações, instalações. E aí o técnico chegou para mim e falou assim, Andrei, não funcionou o que você colocou em prática. E aquilo lembrou do meu compromisso com o meu avô, que meu avô falava, sempre entregue o seu melhor, seja onde você estiver. E ele fazia isso no corte de cabelo, ele fazia isso no relógio que ele colocava no pulso, naquele relógio que ele lustrava para os outros. E eu falei, não, eu tenho que ir lá e botar a cara a tapa, eu tenho que subir e mostrar que não é só projeto, eu tenho que ir lá e mostrar que funciona. Então eu lembro dessa primeira vez que eu peguei um cinto, nunca tinha subido numa grua, fui lá na grua e subi. Mas olha, o que eu suei, gente, a minha calça estava parecendo que toda molhada. Você não tem ideia de quanto me passou medo aquilo, mas aquilo representou a minha marca profissional, de dizer, olha, o que você vender, ou seja, a ideia que você vender, não estou falando só da parte monetária, mas falando o que você vender, realmente ali tem que estar os seus valores, ou seja, mostrar para o seu cliente que você vai entregar, mostrar confiança. E isso me levou ao mercado de tecnologia, daquela experiência surgiram outras muito mais desafiantes, muito mais instigantes, mas que me marcaram nesse momento, dizer, o que eu fizer, onde eu estiver, seja na parte de campo ou na parte executiva como estou, a entrega é importante, a tecnologia é importante, porque ela une todos da cadeia, une usuários ao entender
o uso dela, como usar ela para benefício dos outros, para proteção de investimentos e de pessoas, ao integrador que vende aquilo e representa a marca das empresas dele e para a própria empresa. Então a empresa que eu represento hoje, a Malisto, tem uma seriedade daquilo que ela entrega, robustez, flexibilidade e segurança. Então isso representa tudo que hoje eu acredito nisso, né? Lembro dessa figura até hoje presente na minha vida. Ele já está lá com o Papai do Céu, mas representa muito, é aquilo, confiança na entrega. Então isso representa, a tecnologia para mim é isso. Se não há o componente de valor humano, não representa nada para a gente. Então essa é a primeira pergunta. Bom, vamos passar para a segunda pergunta. Qual a tecnologia em segurança que te chamou mais atenção até hoje? Bom, para mim, foi uma tecnologia mais recente hoje, foi a tecnologia de busca forense. Para mim, isso é fundamental. Nesses mais de 20 anos de mercado, eu vejo que muitas das tecnologias que surgiram numa velocidade grande, quando a gente estava lá instalando as primeiras câmeras analógicas, né? Então esse caso que eu contei para vocês era uma câmera analógica, tinha um RS485, a gente configurava a câmera PTZ, o sinal era analógico. Mas quando a gente dá um salto, né, no tempo e a gente olha especificamente aos tempos que estão acontecendo hoje, é impressionante hoje como a gente pode ajudar, principalmente aos operadores de vídeo monitoramento, a tomarem decisão. Isso a gente sempre muito falou, né? Como auxiliar na tomada de decisão, como melhorar. E a busca forense é uma ferramenta hoje impressionante de aumentar a rapidez e eficiência do operador nessa tomada de decisão. A gente tem que entender, às vezes eu converso com o usuário final e ele fala justamente isso. Às vezes eu não preciso saber da ferramenta que está correndo por trás, mas às vezes eu saio tanto do meu mundo, que é um mundo de segurança, de proteção, para entender essa ferramenta. E hoje a gente tem uma realidade, uma ferramenta que realmente faz isso, vai ao objetivo que o cliente quer. Se ele quer verificar, por exemplo, uma bolsa roubada, um suspeito, ou alguém que foi desaparecido, ou alguém suspeito, hoje a tecnologia forense faz isso de uma maneira extremamente eficiente. Então isso me impressionou muito. Bom, a outra pergunta é: quais os 3 apps de celular que eu não vivo sem? Bom, o primeiro, todo mundo, né? Um WhatsApp, uma ferramenta de comunicação. Comunicar é extremamente importante para falar com os seus clientes. Então, para você realmente ser bem sucedido, e na área que a gente está, na Milestone, a comunicação tem que ser aberta. Então, a gente fala com todos, em todos os níveis. Isso é muito aberto. A empresa tem um dos pilares, é isso, abertura. E abertura não é só de software, realmente essa comunicação tem que estar aberta. Então, o primeiro é esse. O segundo, que eu digo bastante, é minha música, né? Então eu escuto meu podcast, eu escuto as minhas músicas, que eu também preciso relaxar. Então quando tem os meus momentos, principalmente quando eu vou fazer a minha academia, ou até mesmo à noite, eu coloco a minha música. Então esse é um que é o do lazer, que é importantíssimo. E o terceiro está relacionado a vídeo monitoramento. Na minha casa eu tenho o Milestone, então eu estou lá no app do Milestone vendo o meu molequinho de 2 anos, vendo como que está a casa, então toda hora eu estou acessando. Outra pergunta que nos foi levantada é: quais os principais desafios de gerenciar uma multinacional de tecnologia como a Milestone aqui no Brasil? Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né, em alguns veículos, mas é importante ressaltar. Eu acho que o principal desafio é a falta de conhecimento. Eu acho que a gente tem muito a avançar nisso. Falta de conhecimento é importante, não é porque as pessoas não procuram, mas talvez a gente precise ter mais um entendimento daqueles que usam as ferramentas para entender quão essas ferramentas são importantes para ajudar na otimização de negócios, na proteção de pessoas e patrimônio. Então eu acho que esse é o desafio. E um dos pontos importantes hoje da Milestone é isso. O investimento esse ano é em treinamentos. Então, em treinar, capacitar nossos integradores, nossos distribuidores e usuários finais. Então, para que isso aconteça de forma mais rápida. A última pergunta aqui que nos foi lançada aqui pelo Luiz é: quais as vantagens de trabalhar de forma aberta e totalmente integrada na comunidade Milestone?
Bom, eu respiro isso. Volto na minha primeira pergunta. Confiança. Quando você mostra justamente esse ecossistema aberto e que você anda ao lado dos parceiros, então quando você olha a tecnologia da Milestone, já sedimentada, quase na idade profissional que eu tenho, né? A Milestone completou 23 anos, até mais velha do que a minha história profissional. A Milestone, ela preza justamente isso, a confiança, a robustez e a flexibilidade de trazer especialistas para o projeto. E não porque trazer parceiros e não escondê-los, né? A gente vê muito outros competidores que às vezes têm uma postura de falar, olha, eu faço tudo, mas atrás ele tem as suas parcerias com outros. A Milestone não, ela deixa isso aberto, expõe os parceiros para que eles possam mostrar suas tecnologias, entrar em contato com a nossa rede, de maneira que isso seja uma escolha do integrador. Porque esse é o ponto importante, o integrador ele tem que ter ciência, conhecimento e agregar o seu valor ao juntar essas peças. Então o Marketplace é um marco dentro da Milestone e esse ano vai ter um tratamento muito especial, a gente vai acelerar a quantidade de parceiros que a gente vai expor nessa ferramenta. Bom, é isso pessoal, é um pouquinho de mim, um pouquinho da Milestone e agradeço mais uma vez a oportunidade da NetSeg. Um grande abraço para vocês.